Essa é a jornada do despertar. A jornada do despertar, que maravilhosa. Está sendo, assim, um presente grandioso para mim e para as meninas que estão dentro já da jornada. E o que a gente vai trabalhar nessa jornada? Viver uma vida mais conectada com esse eu interior, com a nossa verdade, com o nosso propósito, com tudo que a gente tem aqui dentro de tão precioso, com essa essência, com essa fonte de poder, acessando todos os seus desejos e todos os seus sonhos. E também os pontos fracos, os pontos fortes. Afinal de contas, todos nós temos, né, pontos fracos, pontos fortes, desafios, sonhos. Isso faz parte da vida humana e nós temos isso o tempo todo. E a gente vai aprender aqui dentro da jornada, dentro dessa super aula, a como olhar para tudo isso, como olhar para os nossos sonhos, como olhar para os nossos desafios, de uma forma com que a gente possa realizá-los, que a gente possa expandir, que a gente possa viver de forma plena, viver conectado com a nossa verdade, com o nosso propósito. E eu vou começar então contando como eu era. Muitas coisinhas aí aconteceram ao longo da minha vida que me levou a criar essa jornada. Essa foto aqui, por exemplo, ela era eu, em 30 de março de 2015, no trabalho. Eu venho da área de tecnologia, de mais de 10 anos trabalhando com gestão de projetos, ou seja, gestão de pessoas. Projeto nada mais são do que pessoas que trabalham unidas, conectadas, para entregar o bem comum para as pessoas, certo? E eu fiz sempre essa gestão das pessoas. E quando eu estava lá trabalhando, eu me julgava demais. Eu me julgava, será que tá bom? Será que tá indo bem? Será que será? Eu me dava muitas chibatadas. Eu também julgava muito a mim. Ah, isso aqui não tá bom, eu tenho que fazer melhor, isso aqui não tá legal. Eu me julgava o tempo todo. E por mais que eu fazia status report, eu fazia reuniões com diversas pessoas o tempo todo, que é isso que fazia, muitas reuniões, que fazia com que a comunicação acontecesse, os projetos acontecessem, eu era tímida, eu era muito tímida. E eu fazia isso, fazia apresentações o tempo todo. Essa é uma foto de novembro de 2014. Eu tinha muita vergonha. Nessa época também eu estava com sobrepeso, um peso muito acima do que eu vinha tendo nos últimos anos. E eu também tinha muita pressão psicológica para dar certo, para fazer as coisas acontecerem, para fazer as coisas rodarem na minha vida. E essa pressão, ela não era externa, ela era interna. Eu tinha minhas emoções descontroladas, muito descontroladas. Nessa época, por exemplo, eu não chorava, e choro é uma coisa inerente ao ser humano. Eu tinha me fechado, eu tinha me prendido tanto que eu não conseguia, por exemplo, chorar. Eu não conseguia chorar, eu tinha muita raiva, raiva das pessoas, raiva quando as coisas não aconteciam como eu tinha planejado. Como eu trabalhei muito tempo com gestão de projetos, então eu sempre planejei muito o futuro, tudo o que ia acontecer. E eu acompanhava essas atividades com o time. E quando as coisas não aconteciam conforme eu esperava, eu me descontrolava. Eu tinha muita raiva. Eu tinha baixa autoestima disfarçada de alta, então eu sempre estava com um sorriso no rosto, mas internamente não estava legal. Internamente tinha muita discussão, tinha muita briga interna, tinha muito questionamento do que eu estava fazendo, se era certo, se era errado. Eu assistia muita TV. E qual que é o problema de assistir muita TV? O problema é que a TV, ela nos controla em diversas questões, nos controla no medo. Ela mantém a gente doutrinado a viver uma vida de uma certa forma. Nos últimos anos tem mudado um pouquinho, mas dependendo do que você vai assistir, você entra naquela energia que está sendo transmitida ali e você acredita que em São Paulo só tem mortes, só tem assalto, que quando você for viajar para o Rio de Janeiro você vai ser assaltado. É muito comum a gente, por conta da TV, a gente acreditar que o mundo lá fora é dessa forma. Então a gente precisa ter uma análise muito crítica quando a gente está assistindo, se é realmente aquilo, se aquilo realmente é verdade, se dá para acreditar naquilo. E foi o que aconteceu em 2016, eu cortei definitivamente a TV. E desde 2018 eu não assisto mais TV. Em 2016 eu cortei, de vez em quando assistia, assim, de vez em quando, e em 2018 eu falei, não, chega. TV não é mais para mim. Eu vou assistir um filme na hora que eu quiser, eu vou assistir uma série na hora que eu quiser. Se eu quiser saber de alguma notícia, alguma coisa pontual, eu vou e faço uma busca sobre a notícia que eu quero assistir. E não a TV me governar.
a TV falar o que eu vou assistir, quais são as propagandas, o que vai me induzir a comer, a olhar, tipo, não. Eu que vou definir o que eu vou fazer. E eu comecei a ter crises de pânico. No final de 2014, 2015, eu comecei a ter crises de pânico. No começo, na verdade, eu não sabia exatamente o que era. No começo, eu imaginei que as crises de pânico, elas eram só uma ansiedade. Como eu sempre trabalhei com projetos, eu planejava muito o futuro. E por a gente pensar muito em futuro, gera ansiedade. Quando a gente pensa muito em passado, gera depressão. Então eu fiquei com muita... Eu achava que era ansiedade. E aí isso me fez fazer muitas buscas na internet de como controlar, de como trabalhar essa questão da ansiedade, né? E, por exemplo, eu caí em questões como um experimento que eu fiz dentro dessas buscas que eu estava fazendo foi, coloquei 3 feijões no potinho, 3 feijões em outro potinho. Em um eu falava palavras negativas, em outro eu falava palavras positivas. E eu avisei o meu irmão, porque eu morava nessa época com o meu irmão também. Eu avisei o meu irmão, ó, sempre que você passar próximo desse feijão, você fala palavras negativas. Quando você passar próximo desse feijão, palavras positivas. E aí você precisava ver o resultado que isso foi. Foi uma coisa, assim, diferença absurda entre os 2 feijões. Eu tô falando isso, mas se você sentir, se você desacredita do poder que você tem dentro de você, das palavras que você fala para sua mente, faça esse teste também. Porque não adianta nada ficar só aqui falando se você não for lá e testar. Se você não acreditar que aquilo é possível também, que aquilo é verdade. Então, nada melhor do que o teste. Nada melhor do que você ir lá testar por você mesmo. Falar, nossa, realmente a palavra tem poder. A palavra que eu falo aqui tem poder. E também nessa época eu tinha problemas com relacionamentos. Relacionamentos aqui eu quero falar com relação a pai e mãe. Desde os 14 anos eu me mudei, eu fui morar em São Paulo com a minha tia para buscar estudar, buscar trabalhar e estudar e fazer alguma coisa que eu não sabia exatamente o que era. E o meu relacionamento, principalmente com a minha mãe, era muito difícil. Eu respondia muito a ela. E isso acabou gerando muitas desavenças entre eu e minha mãe. E eu, mesmo estando longe dela, eu carregava essa mágoa, essa raiva dentro de mim. E isso só foi conseguir trabalhar com isso lá em 2016, depois de um curso que eu fiz, que eu consegui trabalhar toda essa questão dessa raiva, desse rancor dentro de mim com relação à minha mãe. Ela sempre me falava, filha, eu te amo. Sabe quantas vezes até o ano de 2016 eu consegui falar, eu também te amo, mãe? 0. Eu não conseguia. Eu não conseguia falar isso para ela. Porque eu rejeitava toda a situação, todas as coisas que tinham acontecido. Em 2014 eu me mudei para São Paulo e a partir de lá, tudo que aconteceu na minha vida em questões financeiras, foi tudo eu que fui me bancar, eu que fui criar, eu que fui atrás de fazer. Então, eu que fui atrás dos estudos que iam me levar para tudo que eu fui fazer daí para frente. Quais eram as opções que eu tinha? Então, eu fiz muita busca na internet de conteúdos soltos, de sem foco, tipo, começa a pesquisar, e aí vai, assiste uma TV, faz alguma outra coisa, vai para o celular, e eu não tinha uma ordem, um direcionamento focado. E eu continuava adoecendo física e emocionalmente. Por que física? Eu estava engordando. Eu estava engordando por problemas emocionais que eu estava carregando. E eu comecei a buscar ajuda quando eu percebi que tinha alguma coisa muito difícil ali acontecendo dentro de mim. Nessa época também foi quando eu tive... Um dia eu estava indo para o trabalho e em São Paulo tem muito trânsito, principalmente nos horários de pico, quando as pessoas estão indo para o trabalho, tipo das 7 às 9 da manhã e depois das 5 às 7 da noite. Eu estava indo para o trabalho dentro do túnel da Rebouças, para quem mora em São Paulo conhece, talvez outras pessoas também conheçam. Eu estava indo para o trabalho e eu comecei a sentir tipo um sufocamento no pescoço, como se alguém estivesse me segurando, me enforcando, e eu não conseguia respirar. Isso foi tão forte que eu queria sair dali, mas eu tava entrando, eu tinha acabado de entrar no túnel, e baixei a janela do carro e, tipo, o que eu faço? O que tá acontecendo aqui? O que é isso? E eu não consegui controlar, não conseguia fazer nada, porque eu tava no carro. A verdade é que isso aconteceu muitas de outras vezes também. Esse sufocamento, essa sensação dentro de mim de que eu ia morrer. Isso era a síndrome do pânico, e eu não sabia o que era. Foi por isso que comecei a buscar muita ajuda. Fui para terapeuta, fui para centros espíritas, fui para procurar terapia, psicoterapia, terapia em grupo, muitos cursos. Eu fiz muitas coisas.
E até que chegou um momento que eu entendi que o milagre era eu, que eu tinha que procurar me conhecer, que era alguma coisa dentro daqui, dentro de mim que precisava mudar. Eu precisava saber o que se passava dentro de mim, por que eu tinha aqueles pensamentos, porque eu acreditava que ali eu ia morrer. Para mim aquilo era uma sensação de morte. Eu não conseguia respirar, não sabia, não fazia ideia do que ia acontecer. E muitas vezes eu liguei pro meu irmão. Eu tô tendo alguma coisa que eu não faço ideia do que é, mas eu preciso que quando eu te ligar, que vai ser provavelmente no final da tarde, quando eu te ligar, você simplesmente continue falando comigo, falar sobre qualquer coisa, para que eu saia desse estado que eu estava. E assim foi, por muitas e muitas vezes ele foi atendendo minhas ligações e eu só simplesmente conversando, porque o que acontecia? Eu saía do estado que eu estava de crise. Eu passava a olhar para outra coisa. Também às vezes eu ligava para minha mãe, só que minha mãe não sabia o que era, eu simplesmente só conversava com ela. Eu nunca falei que eu tive crise de pânico, porque eu ligava para ela por causa disso. Eu só ligava, a gente conversava e aí o meu corpo, o meu estado voltava ao normal. Outra coisa que eu fazia também quando eu sentia, porque depois de um tempo, quando eu percebia que essas crises vinham, o que eu fazia? Eu batia a palma. Sabia que a palma, quando a gente canta parabéns, sabe parabéns para você quando alguém faz aniversário? Quando a gente canta parabéns, a gente não consegue pensar em outra coisa. Te joga, pum, diretamente pro momento presente. Te joga diretamente para agora. Quando você faz parabéns a você, quando está no aniversário, você não consegue pensar em outra coisa. E também eu tinha pulseiras que me ajudavam a lembrar disso, porque essas pulseiras elas faziam barulho, me levava a cantar esse parabéns. E às vezes eu ligava pro meu irmão e às vezes ligava para minha mãe. E também para tudo isso, né, eu precisava de tempo e dinheiro. E eu trabalhava de segunda a sexta. E como achar tempo para tudo isso, né? Essa imagem aqui, ó, tem as pulseiras que eu usava. Essas eram as pulseiras, principalmente a laranja, que era uma cor de destaque, era que sempre eu estava com ela. E ela tinha uns penduricários que faziam o barulhinho. Então me ajudava a me conectar com o momento presente. E essa imagem eu também trouxe aqui porque eu acreditava que yoga era coisa para rico. Olha as crenças que a gente tem na nossa mente. Você acha também que yoga é coisa para rico? Olha como é a mente. Ela é sabotadora, ela generaliza, ela distorce os nossos sonhos. Se a gente não dominá-la, se a gente deixar a mente, o subconsciente dominar, é ele que vai dominar o tempo todo, do jeito que as crenças estão ali guardadinhas, a gente às vezes não acessa elas, a gente esquece que elas existem, a gente não questiona e elas estão ali dominando a gente. O que aconteceu? Nesse dia, foi em março de 2016, eu fui fazer yoga gratuitamente no Parque do Ibirapuera. Tinha aulas de yoga gratuitas aos finais de semana. Eu fui fazer. E eu experimentei. E desde a primeira vez que eu fiz, eu cheguei em casa, eu comecei a assistir aulas de yoga online e comecei a fazer de casa. Eu encontrei um canal no YouTube. Maravilhoso YouTube, essa ferramenta grandiosa que a gente tem, né? E comecei a praticar. Eu pratiquei por 3 meses todos os dias, de tão apaixonante que foi essa ferramenta para mim, na minha vida. Foi demais. E aí, em 2017, também eu fiz outros cursos. Por exemplo, eu fiz com o Amit Goswami. Inclusive, foi no dia do meu aniversário. Olha que presente. Olha que presente maravilhoso que eu tive. Então, em 8 de abril de 2017, Amit Goswami estava no Brasil. Ele é da física quântica, do ativismo quântico, ele fala sobre o universo de infinitas possibilidades. Quantas vezes a gente olha para as coisas pensando somente na condição e não nas possibilidades? A gente se limita no que tem ali e a gente não para pensar nas possibilidades. Eu aprendi muito com ele. Também fiz o curso de barras de axis com a maravilhosa Gabriela Dias, que hoje é minha mentora, minha terapeuta, maravilhosa. E ela me levou a ver esse mundo de universo, como pode melhorar, de conversar com o meu corpo, de entender o que se passa aqui dentro, de voltar essa conexão para dentro, de olhar para dentro, de conversar, de se conhecer, de olhar para os sentimentos, olhar por que você está agindo daquela forma. E não mais reagir, mas sim agir. E essa foto do meio são com outras duas maravilhosas, Isabelle Reis, Graziella, que nós fizemos juntos uma jornada Evolution Week, a Semana da Evolução da Consciência, isso lá em 2017. A Diksha, que é da One University da Índia, nos uniu
e nós fizemos um trabalho lindo juntas. E olha só porque eu coloquei isso aqui. Quem acreditava que yoga era coisa para rico, eu descobri que yoga não é coisa para rico. Em 2017 eu dava aulas de yoga. Eu fui me formar instrutora de yoga. Eu dava aula no Parque da Água Branca às terças e quintas, das 7 às 8 da manhã, porque era antes do meu horário de trabalhar, porque lembra que eu trabalhava com TI? Então eu dava aula de yoga às terças e quintas no parque, antes de ir para o meu trabalho de TI. De tão maravilhosa que foi essa ferramenta. Yoga é a conexão da mente e do corpo. Quando a gente está lá praticando yoga, na verdade, é o momento de olhar para a gente, de olhar para o que está acontecendo dentro do seu corpo. Eu aprendi demais. Eu aprendi a olhar para a respiração dentro do yoga, a olhar para o pensamento, olhar para a música, quais são as músicas que eu estava ouvindo, porque a música é uma forma de alimentação da minha mente. Se eu só ouço músicas que falam coisas ruins, só fala de tristeza, de doença, de maus relacionamentos, e não fala de realizações e de conexão, o que acontece? Você vai atrair mais disso para a sua vida, você vai atrair mais disso. Então o yoga me levou a olhar para tudo isso. E também essa questão de voluntariar. Esse aqui eu coloquei alguns trabalhos voluntários que eu fiz. Por que o voluntariar? A gente tem muito para dar dentro da gente. A gente tem muita força, a gente tem muita vitalidade. Nós temos um amor que ela é para ser expandido, que é para ser compartilhado. E a gente percebe isso com tanta leveza, com tanta amorosidade. A gente tem tanta amorosidade dentro da gente, a gente percebe isso quando a gente faz um trabalho voluntário. A gente percebe isso muito mais quando a gente vai sem apego com o que está acontecendo. Sem apego. Por exemplo, aqui em setembro de 2017, eu estava fazendo um trabalho voluntário de clownático, de palhaça. Eu ia nas casas, participava de uma associação, que chamava Clownáticos, e a gente ia em casas de crianças com câncer. Por exemplo, essa menina que está aqui na foto, eu tive que cobrir o rosto dela porque eu não tenho autorização de imagem, ela era deficiente visual, mas ela tinha um tato para a voz, ela ouvia a voz e se conectava de uma forma tão linda, tão maravilhosa, tão gratificante. A foto do meio era o trabalho voluntário no Espaço Arca, em Pinheiros, onde eu fazia doações de reiki gratuito às quartas e depois acho que mudou para segundas-feiras. E do lado direito, onde nós estamos aqui com essas roupinhas amarelas, é em Dublin, na Irlanda, um trabalho voluntário que eu fazia junto com as irmãs muçulmanas para levar comida aos necessitados.